Boa noite. Me chamo Carlos Almeida Tozeto, e o que estará sendo contado através desse canal aconteceu comigo e minha família no ano de 2007. Já fazia próximo a 5 meses que eu e minha esposa e o nosso filho de 12 anos nos programávamos para visitar meu pai e minha mãe, que moram no estado do Mato Grosso, mais exatamente na cidade de Rondonópolis. Eu, minha esposa e meu filho moramos em Campo Grande. Depois de muitas conversas, eu e minha esposa decidimos viajar à tarde. Imaginávamos que seria mais tranquilo, devido ao tráfego de veículos que poderia existir na BR-116. Depois de tudo arrumado em nosso carro, era próximo às 19 horas, quando saímos da cidade que residimos atualmente e começamos a fazer o início da estrada, que nos levaria até a cidade que meus pais residem. Eu acreditava que seria uma viagem que levaria de 6 a 7 horas, mas infelizmente eu nem imaginava que passaríamos por um grande sufoco. Depois de algumas horas dirigindo, meu carro começou a apresentar uma pequena falha no painel de direção. Para mim parecia ser falta de óleo no motor. Eu sabia que só poderia ser uma pequena falha na elétrica do carro, pois alguns dias antes o carro passou por uma pequena revisão. Então acabei deixando de lado e continuei o caminho. E foi quando passamos exatamente 7 quilômetros, o posto fiscal de Rio Corrente, que meu carro começou a perder a velocidade e não demorou muito para parar. Ficamos parados em meio ao nada, em uma parte da rodovia que cortava uma densa área verde de mata. Como era próximo às 4 da manhã, dificilmente seríamos socorridos naquele lugar. Também não faltava muito para chegarmos ao nosso destino. Então resolvimos ficar no carro, até o dia chegar e conseguirmos socorro. Foi então que não demorou muito para que meu filho me perguntasse que tipo de animal existia naquela região. Eu respondi que não sabia, e quando eu perguntei o porquê da pergunta, ele falou que viu algo andando na mata e que estava ao nosso redor. Falou que apesar de estar muito escuro, o que ele viu andando por entre a mata estava nos observando, e era um animal grande, coberto por muitos pelos, e que também teve a impressão que o que viu andava em pé. Então ficamos olhando na direção em que ele viu a suposta criatura, e não demorou muito para que minha esposa murmurasse baixinho meu nome e falasse que algo estava nos observando por entre a mata, e que a impressão que ela tinha é que coisa boa não era. Passado alguns minutos, nosso carro levou uma forte pancada na traseira. Eu, acreditando que algum outro carro poderia ter batido em nós, olhei rapidamente pelo retrovisor, e o susto que levei com o que vi foi muito grande. O que estava atrás do nosso carro era um enorme cão negro de pelagem escura. Seus olhos eram amarelados e seu rosto era extremamente deformado. No mesmo momento que parecia um humano, se mesclava a cara de um grande cão. Também era fácil perceber que aquilo se babava muito e também deixava seus enormes dentes à mostra, dentes que se projetavam para fora de sua boca. Minha esposa me perguntava o que havia acontecido, e meu filho ao mesmo tempo que eu olhava para trás do carro, tentando identificar o que havia se chocado contra o nosso carro. O que estivesse feito tudo aquilo, naquele momento tinha retornado para a mata. Então pedi para que todos ficassem em silêncio e não acendessem nenhuma luz interna dentro do carro, para não chamar a atenção do que vi. Foi então que, passado alguns minutos, passamos a ouvir o que parecia ser grunhidos ao nosso redor. Eu pedia para que minha família permanecesse calma, mas foi no exato momento que meu filho gritou para mim que algo estava à frente de nosso carro, e no momento em que olhamos, todos nós vimos aquele ser do inferno começar a correr em direção ao nosso carro e pular sobre o capô. Minha esposa acabou entrando em pânico naquele momento, e por instinto, acreditando que nossas vidas poderiam estar em perigo, a primeira coisa que ela fez
foi levar a mão até a porta do carro para sair e correr até algum ponto que nos oferecesse segurança. Eu a segurei e não deixei isso acontecer, pois se ela saísse para fora, era certo que aquilo a mataria. Meu filho, que estava sentado no banco traseiro, gritava e também falava: "Pai, essa coisa é um lobisomem e vai nos matar." Aquela fera passou do capô para o teto e não demorou muito para o vidro traseiro do carro se quebrar. Foi então, no mesmo momento em que aquela fera tentou alcançar o meu filho do banco traseiro do carro, que eu consegui dar a partida. E com isso tratei de sair muito rápido daquele lugar. Aquela coisa por boa parte do caminho nos perseguiu e, não conseguindo nos alcançar, acabou adentrando a mata. Nosso carro aguentou andar por mais alguns quilômetros. Então novamente parou. Estávamos muito assustados e temíamos que aquele ser infernal acabasse retornando para tentar nos matar. Foi então que não demorou muito para a noite começar a se dissipar e dar lugar ao dia. Depois de tudo isso que nos aconteceu, eu liguei para meu pai e pedi ajuda a ele. Depois de aproximadamente 1 hora, meu pai chegou até onde estávamos e também já tinha acionado um caminhão plataforma de sua cidade para poder fazer o transporte de nosso carro. Então, depois de tudo já ter sido passado para o carro de meu pai e nosso carro já estar sobre a plataforma, foi no momento em que olhei para trás que acabei vendo um homem muito velho vindo em nossa direção. No exato momento em que passou por nós, ele nos cumprimentou e falou que deveríamos tomar mais cuidado com as estradas à noite. Coisas estranhas acontecem nessa região. Então, depois disso, aquele homem abaixou a sua cabeça e garrou seu rumo. Então, no momento em que o meu pai dirigia e ia em direção à sua casa, antes mesmo de começar a contar para meu pai tudo o que havia nos acontecido, ele me falou algo que nos deixou pensativos. Ele falou que o homem que passou de carroça por nós é conhecido na cidade por Antônio, e que muitos que o conhecem falam que esse senhor, em noites de lua cheia, tem o costume de sair a andar pelas matas, e que muitos já tiveram o desprazer de verem ele virar bicho. Naquele momento tudo confirmou para nós. Então contei para meu pai que o que nos atacou foi um lobisomem e que por muito pouco não nos matou. Cordiais uivos a todos. Boa noite. Boa noite. Me chamo Henrique, e o que vou contar através desse relato não faz muito tempo que aconteceu. Moro em uma pequena vila que foi criado para trabalhadores que faziam a manutenção e a troca de linhas férreas, e esse era o trabalho de meu pai. Essas vilas eram feitas, acredito que até mesmo para que esses trabalhadores ficassem próximo do trabalho. Hoje em dia não existe muito dessas linhas férreas, até mesmo a que passava próximo da nossa casa foi retirada. E também muitas outras casas foram feitas perto da nossa. O que irei contar para vocês, eu ouvia somente quando meu pai chegava de viagem e nos contava, quando passava maus bocados no trecho. Certa vez, depois de sair de casa e ficar perto de 2 meses trabalhando fora, meu pai, após ter retornado, nos contou sobre uma de suas experiências que ele descreveu como a mais horrenda pela qual ele passou. Depois de um dia cansativo de trabalho, ele só queria chegar no acampamento, que era montado próximo ao local, onde havia manutenção de linhas férreas. Ele conta que em uma madrugada, depois de todos seus companheiros estarem dormindo, ele acordou com o barulho de algo que andava ao redor de todo o acampamento, e no momento em que ele se levantou e saiu para fora, o que viu o deixou sem palavras. Era como se fosse um enorme cão de pelagem negra, que se colocou sobre 2 patas e passou a caminhar como uma pessoa. Me lembro bem de meu pai falar para todos que aquilo não era um cachorro, e sim um lobisomem. Amigos, eu escutei aquilo somente como uma história, contada para mim e minha mãe ouvir. Mas tudo isso não iria demorar para mudar. Com o tempo, o transporte de sementes foi decaindo e muitas linhas férreas foram desativadas. Meu pai acabou se aposentando e com isso as histórias que ele contava ficaram somente nas lembranças.
Foi então que rumores começaram a ser contados na nossa pequena vila. Algumas mulheres relatavam que seus terrenos estavam sendo invadidos durante a madrugada. Pessoas falavam que poderiam ser alguns ladrões querendo roubar as suas propriedades. Mas entre essas mulheres, tinha uma que jurava que o que viu em seu terreno não era um ser humano. E quando lhe perguntaram o que ela tinha visto, ela falou que era como um enorme cão de pelagem escura. Era como se fosse uma sombra que se escondia pelos cantos escuros de seu terreno. Falou também que em sua propriedade ela tinha 2 cachorros de porte grande e que no momento em que ela viu o que andava pelo seu terreno, seus cachorros estavam na porta de entrada de sua casa, coagidos e choramingando, acredito que de medo do que estava andando ao redor. Entre relatos e muitos comentários que surgiam, me veio a lembrança de quando meu pai nos contava histórias semelhantes, a que a partir de agora se ouvia pelo povo em nosso vilarejo. Uma noite eu estava em minha casa sozinho. Estava em meu quarto estudando. E meus pais tinham ido à missa. Nossa casa é um pouco parecida com um chalé, e meu quarto fica no andar de cima. A janela estava aberta, e não demorou muito para que eu começasse a escutar uma respiração muito ofegante, do lado de fora da casa. Parecia uma pessoa muito cansada. Nossa casa era de madeira, e era possível ouvir o som, como se parecesse com alguém que se esfregava pelas paredes. Eu me levantei da cadeira que eu estava e caminhei em direção à janela. Abri a cortina bem devagar, e quando olhei para fora, não via nada. Mas não demorou muito para que eu notasse que algo estava entre alguns arbustos de flores que minha mãe cultivava. Fiquei olhando naquela direção por um pequeno tempo, e não demorou muito para o que estava lá escondido dar alguns passos em direção a uma parte de nosso terreno, onde a claridade da lua deixava mais iluminado. E eu não acreditei quando vi aquilo. Era como todos falavam, um enorme cão negro. Por suas costas tinha uma densa pelagem que começava em sua cabeça e passava por todas as suas costas. Aquilo era um lobisomem, e no momento em que me viu, caminhou em direção à rua, e antes de entrar na mata que tem em frente à minha casa, parou-se e virou para a minha direção e se colocou em pé, como uma pessoa. Aquela fera tinha o porte de uma pessoa muito forte. Suas pernas davam a impressão de serem quebradas para trás, devido aos calcanhares alongados. Seus braços eram enormes, e sua pele era de cor escura, parecia com a pele de um cachorro com sarna. Então aquela coisa caminhou lentamente até a mata, e antes que sumisse por completo, pude ver a cor amarelada de seus olhos, que facilmente se destacavam na escuridão. Então aquela coisa sumiu por completo. Quando meus pais chegaram, notaram que eu estava com um semblante perturbado. E depois que contei o que vi no nosso quintal, eles entenderam o porquê eu estava tão assustado. Os tempos foram se passando. Não se ouvia mais nada sobre aparições de lobisomens na nossa vila. E com isso as pessoas começaram a ficar mais tranquilas. Próximo à minha casa, tinha uma pracinha muito frequentada por crianças, e também pelos jovens do nosso vilarejo. Uma tarde, depois de ter passado boa parte da manhã estudando, resolvi ir até aquela pracinha. Então logo cheguei, me deitei embaixo de uma árvore e tirei um pouco da tarde para relaxar. Depois de alguns minutos descansando, me levantei e fui abordado por uma mulher, que era amiga de classe, e hoje é minha esposa. Entre algumas conversas e alguns encontros, resolvi pedir a Amanda em namoro, e ela aceitou. Sua família também fazia muito gosto, pois seus pais conheciam bem a minha família. Depois de algum tempo, eu já estava frequentando a casa de sua família. Certo dia, a família da minha namorada me fizeram um convite. Era final de semana, próximo às 15 horas. Quando o pai da minha namorada me convidou para ir com eles até a chácara que tinha na redondeza, eu aceitei o convite. Conforme o dia ia indo embora, eu ficava ainda mais apreensivo devido ao que vi. O dia já estava se dissipando e a noite começava a tomar conta de todo lugar. Então, quando chegamos na casa dos pais de minha namorada, faltava poucos minutos para as 9 horas da noite. Me despedi de todos e tratei de agarrar o rumo de casa. Em determinado ponto, eu tinha que caminhar por uma rua que era muito longa. Era uma reta que, da onde eu estava,
tinha que caminhar próximos 150 metros, então chegaria à minha casa. Depois de ter feito boa parte desse caminho, notei que alguns metros à minha frente tinha uma árvore, não muito alta. Também notei que os galhos daquela árvore balançavam demais, e não poderia ser o vento, pois a noite estava calma. Quando me aproximei, vi que algo muito grande desceu no chão, e por um pequeno momento aquilo ficou parado me olhando. Então pulou o muro e ficou dentro de um terreno que era tomado por mato. E no momento em que eu passava por ali, escutava o som de passos pesados que me acompanhavam pelo outro lado do muro. Então apurei meus passos, e quando olhei para trás, a única coisa que vi foi uma sombra que se esgueirava pelo lado de fora do muro. Aquilo se aproximava cada vez mais de mim, então resolvi correr, e nesse momento escutei um grito muito alto. E quando olhei para trás, vi que o que me perseguia era aquele maldito lobisomem. Quanto mais eu corria, mais aquilo se aproximava. E no momento em que eu achei que não iria conseguir escapar, a luz de um carro veio em minha direção, e eu corri para o meio da rua. Então aquele carro parou. Era meu pai. Ele mandou eu entrar rapidamente no carro. E no momento em que ele dirigia, olhei para trás e pude ver que o lobisomem tentava nos alcançar. Aquilo corria como um cachorro, e conforme aquilo foi ficando mais distante, desistiu de tentar nos alcançar e foi para o lado da mata, e lá sumiu. Tão logo chegamos em casa, minha mãe veio ao nosso encontro. Entramos rapidamente e a casa foi toda fechada. Ficamos em silêncio por um bom tempo, não se ouvia nada. Então ligamos as luzes e depois de conversarmos boa parte da noite, meu pai resolveu que iria vender a casa. Ele já tinha um interesse em se mudar, e depois de tudo isso ter acontecido, foi o ponto de partida para sairmos daquele vilarejo. Demorou um bom tempo até aparecer alguém que se interessasse pela casa, e nesse meio tempo, me casei com a Amanda. Hoje moramos no norte do Paraná. Eu, minha esposa e minha filha moramos em uma bela casa. Sempre vamos visitar meus sogros que ainda continuam morando naquele vilarejo. Mas ficar pelas ruas depois que a noite chega, isso não fazemos mais. Boa noite. Boa noite. Me chamo Ricardo Freire e moro em uma cidade que fica na região do estado de São Paulo. O que irei contar aqui aconteceu no ano de 1995, quando eu e minha família ainda morávamos em uma pequena cidade, no estado do Paraná. Nessa época, minha família lutava para conseguir comprar um terreno e ter um pouco mais de liberdade financeira, pois morávamos em uma casa que era alugada. E como diz, dinheiro de aluguel é um dinheiro que não volta mais. Depois de muito trabalho e muito suor derramado, apareceu uma boa chance de comprarmos um bom terreno, e com isso, a chance de tirarmos do papel o sonho de termos nossa casa própria. Então eu e meu pai fomos até o local para terminarmos de fechar o negócio, com a pessoa que estava vendendo alguns terrenos na mesma região. Tão logo chegamos no local, vimos que já tinha algumas famílias por ali, construindo suas casas, próximo ao terreno que tudo indicava ser o nosso. Algumas pessoas estavam limpando e roçando, e outras colocando cercas para demarcar seus pedaços de terra. E não demorou muito para um representante da empresa que estava vendendo os terrenos chegar. No mesmo momento, meu pai foi até essa pessoa para acertar o resto da papelada. E eu fiquei próximo aos terrenos, enquanto meu pai terminava de fechar a compra, e eu comecei a andar por perto, e notei que não muito longe, tinha uma área que era uma densa mata fechada. E conforme ia me aproximando daquela mata, notei que por entre as árvores tinha um senhor que nos observava toda a movimentação que acontecia em direção aos terrenos. Tão logo aquele senhor percebeu que eu tinha o visto, se embrenhou na mata e sumiu. Então, quando eu estava voltando para perto de meu pai, vi que meu pai apertou a mão daquele homem e veio ao meu encontro com um largo sorriso em seu rosto. O negócio tinha sido fechado. Meu pai estava tão eufórico que acabei me esquecendo de comentar sobre o senhor que vi na mata. Na volta para casa, passamos na cidade. Meu pai iria comprar algumas ferramentas, e no outro dia já voltaríamos até aquele pedaço de terra que agora pertencia à minha família. Então, pela manhã, tão logo chegamos,
Começamos a fazer a limpeza do terreno, e não demorou muito para fazermos algumas amizades com algumas pessoas que também estavam construindo naquele local. Iríamos passar a tarde limpando e ajeitando o terreno, pois no outro dia já iria chegar material para começarmos a construir. Próximo ao horário do almoço, esquentamos nossas marmitas em um pequeno fogareiro que meu pai improvisou, e tão logo almoçamos, fomos descansar sobre a sombra de uma árvore. Depois de algum tempo deitado aos pés daquela árvore, olhei em direção àquela mata e vi que alguém estava lá, andando e nos observando. Meu pai estava cochilando e não quis acordá-lo, então me levantei e firmei meus olhos, e mais uma vez avistei aquele senhor que nos observava na mata. Depois de uma hora de descanso, voltamos aos nossos afazeres, e nesse momento notamos que algumas pessoas estavam conversando alto e falavam sobre alguma coisa que durante as noites vinha até as terras que estávamos, derrubava as cercas e consumia com as ferramentas que ficavam no local. Ficamos sem entender nada. No outro dia, quando chegaram as madeiras, a primeira coisa que fizemos foi tratar de fazer um paiol reforçado, para guardar nossas ferramentas de trabalho, e não nos preocupar com surpresas. Alguns amigos que também estavam por ali vieram até nós e perguntaram se poderiam deixar suas ferramentas guardadas juntas com as nossas. Meu pai falou que sim. E tão logo chegou o fim da tarde, guardamos tudo e fomos embora. Estávamos muito cansados e não víamos a hora de chegar em casa. Eu tomei um banho, jantei e logo fui para minha cama, e do jeito que deitei peguei no sono. Então pela manhã, quando estávamos chegando, de longe já se via uma grande movimentação. O povo estava agitado, muitas casas tiveram suas paredes derrubadas, e o nosso paiol estava aberto. Entramos rapidamente, e depois de notar que nada tinha sumido, percebi que o chão dentro do paiol estava revirado, e o cheiro que estava dentro era muito forte. O cheiro de carniça estava impregnado nas paredes do paiol. Enquanto meu pai conversava com o povo para tentar resolver toda aquela situação, eu saí pelo campo para ver se encontrava alguma coisa, e encontrei algumas peças de roupas escondidas, embaixo de algumas madeiras velhas. Quando voltei onde meu pai estava, seus amigos estavam conversando com ele. Então falei para ele o que tinha visto há 2 dias, e mostrei para eles as roupas que tinha acabado de encontrar. Meu pai deu a ideia de cada noite alguém passar a noite dentro do paiol que montamos, e tentar pegar a pessoa que estava fazendo tudo isso. Mal imaginávamos que teríamos uma surpresa muito desagradável quando descobríssemos o que era. Por 2 noites o pessoal ficou fazendo a segurança, e a única coisa que falavam era que alguma coisa passava pela estrada correndo, que parecia ser um grande cão negro. Então na noite em que eu e meu pai resolvimos ficar para ver se conseguíamos ver alguma coisa, tivemos a infelicidade de se esbarrar com algo que não era, de certa forma, humana. Estávamos do lado de fora do paiol conversando, quando começamos a ouvir gritos na mata, e o que gritava não poderia ser uma pessoa. Meu pai falou para entrarmos para dentro e ficarmos bem quietos. Trancamos o paiol por dentro e pegamos as únicas ferramentas que poderiam nos ajudar. Meu pai estava com uma foice e eu com um facão, e quando menos esperávamos, alguma coisa começou a se jogar pelas paredes do paiol. Se não tomássemos alguma providência, não iria demorar para o que estava do lado de fora conseguir chegar até nós. Então meu pai fez sinal para mim e começou a gritar, e eu o acompanhei. Quando o que estava do lado de fora se jogando nas paredes ouviu nossos gritos, conseguimos ouvir passos pesados que corriam em direção à rua. Nesse momento, eu e meu pai saímos para fora, e quando vimos que aquilo não era uma pessoa, o medo tomou conta de nós dois. A fera que estava a alguns metros à nossa frente era um lobisomem. Aquilo tinha o tamanho de um bezerro, sua cor era negra, e tinha pelos ralos pelo corpo todo. O cheiro que eu senti aquele dia dentro do paiol era o mesmo que eu estava sentindo no momento em que estávamos frente a frente com aquela fera. Então, sem saber o que fazer, eu e meu pai começamos a voltar devagar, em direção à porta do paiol. E não demorou muito para aquela coisa se colocar sobre as patas traseiras e começar a correr em nossa direção. Aquilo tinha o dobro de nossa altura, e no momento em que nos alcançou, aquilo acertou meu pai, que acabou batendo a cabeça e desmaiando. Então aquela coisa veio em minha direção, e no momento em que iria me atacar, eu escutei um tiro que cortou a noite. Aquele cão do inferno soltou um grito
e começou a rolar pelo chão. Acredito que quem atirou acertou a fera. Aquilo se contorcia de um lado para o outro. Tentei correr em direção ao meu pai, mas aquilo conseguiu me acertar. E no momento em que eu estava caído, vi aquela fera em pé me olhando. Então ouvi um segundo disparo, que foi suficiente para fazer aquele maldito lobisomem correr para a mata. No mesmo momento me levantei e corri até meu pai, que estava sentado sem entender nada. Ajudei ele a se levantar e quando olhamos em direção à mata, a única coisa que vimos foi a silhueta de uma pessoa que caminhava em nossa direção. Eu fiquei surpreso quando vi o homem que nos salvou. Era o mesmo senhor que vi por 2 vezes nos vigiando por entre as árvores. Tão logo meu pai se recuperou da pancada, ele foi agradecer pela ajuda. Então aquele senhor nos revelou que as terras que estávamos construindo eram de sua família, e que há muito tempo atrás, o mesmo lobisomem que nos atacou acabou tirando o alicerce mais forte que tinha na sua casa. Aquele homem falou que quando ele morava nas terras que estávamos construindo, que aquela fera uma noite invadiu a casa que ele morava e acabou tirando a vida de sua esposa, que carregava uma criança em seu ventre. Ele nos contava essa terrível passagem, com os olhos cheios de lágrimas. Então ele falou que não aguentando mais viver dentro da casa, onde sua esposa vivia com ele, antes daquela fera ter tirado a sua vida, depois de tudo isso, ele acabou vendendo a propriedade e foi embora. Também nos revelou que fazia 4 anos que ele andava caçando aquela maldita fera. Aquele senhor ficou ali conosco, conversando até o dia amanhecer. Então meu pai tratou com ele, para se encontrarem no fim da tarde do próximo dia e tentarem acabar com aquela fera. Tão logo aquele homem foi embora, o povo não demorou a chegar. Então meu pai contou tudo o que aconteceu a todos. Muitos pareciam incrédulos e não deram muita atenção. Meu pai falou que não descansaria enquanto não resolvesse toda essa situação. Ele falou que iria terminar a nossa casa e que toda a nossa família iria se mudar para aquele local. E o mínimo que ele quer para nós é paz e sossego. Alguns homens se pronunciaram e falaram para meu pai que iriam ajudar. No final da tarde aquele senhor apareceu novamente, com uma caminhonete velha, e estava com algumas armas. Ele se apresentou a todos como Miguel, e entregou as armas para cada um dos homens. E tão logo tudo foi acertado, boa parte dos homens foi em direção à mata. Seu Miguel ficou em sua caminhonete, e eu, meu pai e mais 2 amigos ficamos escondidos dentro do paiol. A noite estava gelada. Não vou mentir para vocês, eu estava com muito medo. Estavam todos quietos, e isso me deixava cada vez mais apreensivo. Meu pai falou que era quase provável que o lobisomem viesse do campo em nossa direção. Todos estávamos à espera daquela coisa, mas o que menos esperávamos aconteceu. Aquele maldito cão do inferno estava andando de a par da rua, e chegou até a caminhonete onde seu Miguel estava. Aquele homem estava deitado sobre a parte de trás da caminhonete, e quando se deu por conta, a fera já estava o atacando. Ele conseguiu acertar um tiro naquela coisa, e tão logo escutamos o tiro, corrimos até ele, e o encontramos caído no chão, muito ferido, mas ainda com vida. A fera saiu de trás da caminhonete e caminhou em nossa direção. Aquela coisa deixou seus enormes dentes expostos, para que nós pudéssemos ver. E no momento em que aquela coisa correu em nossa direção, meu pai atirou naquela fera. Foi um tiro certeiro na cabeça. Os homens que estavam na mata chegaram, então abrimos fogo sobre aquela coisa. E ao contrário do que sempre se ouve falar, aquilo não virou uma pessoa, permaneceu como um lobisomem. Então, enquanto seu Miguel foi levado ao hospital, eu, meu pai e o restante dos homens abrimos uma grande vala, bem distante de nossos terrenos. Colocamos a fera lá e banhamos com gasolina e metimos fogo. Pela manhã, seu Miguel e o companheiro que o levou até o hospital retornaram, e seu Miguel respirava aliviado. Então aquele homem falou que agora sua família estava vingada, e que ele, a partir de agora, poderia ter uma nova vida. Então seu Miguel seguiu o seu caminho, e eu e meu pai tiramos o dia para descansar. Amigos, como falei no início, eu tenho minha família hoje em dia. Moro em uma região próxima ao estado de São Paulo. Minha mãe, meu pai e minha irmã moram no mesmo local, e de lá eles não saem por nada. Esse é meu relato.
Pode parecer somente uma história, mas tudo o que foi dito aqui aconteceu, e não sou a única testemunha que aquela noite um lobisomem foi morto. Boa noite.